Feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você. Você está aqui, Ele está aqui, a presença do Senhor está aqui conosco. Peça para Ele falar contigo, tocar no seu coração, te mostrar coisas que você não tem percebido. Aproveite o momento de estar na presença do Senhor, faça essa oração. Enquanto você termina a sua oração, você pode abrir sua Bíblia lá no livro de João. João capítulo 6, versículo 22. Do lado do mar, notou que era um pequeno barco e que Jesus, com os seus discípulos, entre se aproximou depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado, mestre, quando o Senhor chegou aqui. Vamos dar uma paradinha para a gente entender o que está acontecendo aqui. O texto está falando que eles estavam de um lado do mar. E eles estavam procurando Jesus. E os discípulos do outro estavam procurando eles aqui e viram que não estava do lado do mar. Por quê? Porque desse lado do mar tinha acontecido algo extraordinário. Ficaram maravilhadas com aquele milagre. Milagre both together, stay together with her. It's their children. Estou arrebentando no inglês aqui. Gente, se vocês estão
Isso é igreja. A gente servir uns aos outros como Jesus nos ensinou. Voltando à palavra, eles tinham vivido isso. Jesus fica para despedir da multidão, os discípulos atravessam para o outro lado, e aí acontece outra coisa extraordinária durante essa noite. Jesus vai se encontrar com os discípulos, mas não no barco, ele vai andando sobre as águas. Aí, então, isso para contextualizar o que está acontecendo aqui. Aí a multidão vai lá procurar Jesus e os discípulos, por isso que eles estão desse lado ainda, e Jesus e os discípulos já estão do outro lado. E aí eles vão para o outro lado, e quando eles encontram Jesus, eles fazem essa pergunta, no versículo 25: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E aí Jesus respondeu, presta atenção na resposta de Jesus. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus, ele consegue enxergar o nosso coração. Por que você está aqui? Como você se relaciona com ele? Você vem atrás dele para quê? Qual que é a motivação do seu coração? Jesus, ele chega para essas pessoas e fala: você não está aqui por minha causa. Você não está aqui por causa da experiência que a gente teve ontem, da palavra que eu liberei sobre as suas vidas, do milagre que aconteceu, que meu Pai permitiu. Você não está aqui atrás de mim por causa disso. Você está aqui porque você quer comer. Ontem você comeu e hoje você quer comer de novo. Você é fome zero. Jesus falou para eles: você é fome zero. Só está pensando na comida, você não está pensando em mim. Será que nós não temos esse comportamento muitas das vezes? Qual que é a motivação nossa quando a gente vai e faz uma oração para Deus? É de fato para que Ele seja honrado e glorificado? Ou você tem algum outro interesse próprio para estar próximo dele? Essa multidão não foi atrás dele, foi atrás da comida, daquilo que ele podia fazer. E aí no versículo 27, Jesus, ele dá uma orientação. Depois que ele dá ele deixa claro as coisas, né? Ele dá uma orientação, ele fala assim: trabalhe, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Olha a orientação de Jesus. Olha a orientação de Jesus. Presta atenção. Ele fala assim: não trabalhe pela comida. Você está aqui por causa da comida. Não trabalhe, não dedique a sua vida por causa da comida, que ela estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A gente vive para a comida que estraga. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você busca a comida para a vida eterna, ou você corre atrás daquilo que vai estragar? O dinheiro que você ganha num dia, ele vai embora no outro. Se você não ter sabedoria, você não vai saber usar bem o dinheiro. São coisas que se estragam. Agora, aquilo que você faz para a vida eterna, é eterno. Isso é tão óbvio. E por que a gente cai nesse erro? A gente vai atrás da comida que estraga. Às vezes a gente vê essa história e fala: mas que povinho!
Como que pode ir atrás de Jesus interessado só nas coisas que ele quer, que ele pode oferecer, e não está interessado nele, nas coisas que são eternas? Mas a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Não corra atrás daquilo que vai se estragar, mas corra atrás daquilo que vai ser eterno. E ele fala: aquilo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Aquilo que é eterno não é qualquer um que pode dar, somente o Filho do Homem, porque Deus, o Pai, confirmou esse selo. Aquilo que Deus estabelece, ele se cumpre, não tem jeito de a gente mudar. Às vezes a gente tenta que Deus seja o nosso servo. Deus tem que fazer da forma como a gente, o nosso entendimento, pensa a respeito das coisas espirituais. Mas é Deus que estabelece todas as coisas, e Ele deixa claro todas as coisas. Por isso que nós erramos, porque não temos conhecimento das coisas de Deus e agimos pelo nosso entendimento. Aí Jesus, ele precisa chegar e falar assim: ame o Senhor de todo o coração, alma, força e com o seu entendimento. Você tem que amar mais o Senhor do que o seu entendimento. Você tem que amar, fazer a vontade de Deus mais do que a sua vontade. Enquanto você permanecer na sua vontade, nada vai mudar na sua vida, nada. E entenda, outra coisa óbvia, e a gente patina: a vontade de Deus, sabe como que é? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Como não se submeter a essa vontade? É porque no primeiro momento eu tenho que matar a minha vontade. Obrigado, Thaís. Isso é igreja, isso é ver. Minha boca está seca. Thaís me salvou 2 vezes hoje. A primeira eu não vou contar para vocês. Da próxima vez é uma garrafinha pequenininha para não chamar tanta atenção. Para os irmãos não passar tanta fome. Está calor, né? Se você quiser água, não levante, fica sentado aí na cadeira e espera o culto acabar. Não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Só que quando Jesus fala isso, eles não entenderam nada. Eles não entenderam. E como eles não entenderam, ele faz uma outra pergunta para Jesus. Versículo 28. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus, Jesus ele é direto. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa. Creia naquele que ele enviou. Quem ele enviou? Jesus. Se você não crê em Jesus, não se pode construir nada em cima disso. Se quer fazer a obra de Deus, creia naquele que Ele enviou. E posso falar uma coisa? Se você não está entendendo isso, aquele povo continuou não entendendo. E aí eles fazem uma outra pergunta. Versículo 30. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Você vê a confusão mental quando a gente não consegue, nosso coração não consegue entender as palavras que Deus quer se comunicar com a gente? Eles não estavam entendendo, e aí ele fala de Deus, aí Jesus fala de Deus, Jesus está tentando ir no ponto, e eles não entendem, e aí eles, como está confuso, e eles falam, e aí eles ficam viajando para tentar entender, e aí eles falam: bom, como o senhor está falando aí de Deus, qual sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor?
O que o Senhor pode fazer? Sabe por quê? Versículo 31. Porque nossos pais comeram o maná no deserto. Porque está escrito isso. Deu-lhes a comer o pão do céu. Quando eles falam isso, fica claro a intenção do coração deles. E por que a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Por que às vezes Deus não responde uma oração? Porque nós estamos confusos. E a motivação com que nós estamos indo até Deus não está correta. Não está correta. E a gente não consegue ouvir a voz dele. E mesmo que ele fale, se a gente não ter humildade e ouvir, se submeter, nada vai mudar. Por isso que a comunicação fica truncada. Por que eles denunciam aqui? Porque eles vão tocar num assunto, eles falam assim: que sinal vai fazer? Eles já estão mal intencionados. Nossos pais comeram. Lembra que eles foram a Jesus com uma intenção e Jesus denunciou isso? Falou: vocês estão aqui por causa da comida, vocês querem comer. E agora eles se denunciam com as próprias argumentações. Ele fala: Jesus, você lembra dos nossos antepassados que Deus deu o maná, deu o alimento? Ele está falando do povo do deserto que Deus tirou do Egito, libertou, e no deserto não tem plantação, não tem abundância de alimento. E olha que coisa extraordinária: do céu, o próprio Deus alimentava o seu povo através do quê? Do maná, que era um pão que descia do céu. Ele descia do céu para alimentar aquele povo. Eles não querem Jesus, eles querem comer. E aí eles tentam dar um nó em Jesus. Não dá para dar nó em Jesus. Quando você tenta dar nó em Jesus, você está na sua narrativa e você está dando nó na sua mente, e o maior prejudicado é você. Tenta ouvir a voz de Deus. Eu não estou entendendo. Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a sua voz. Eu quero entender a sua palavra. Eu não quero entender a palavra da pessoa que está ao meu lado. Eu quero ouvir a sua voz. O Senhor é o bom pastor. Eu quero, como ovelha, ouvir a sua voz. Não quero ser enganado por outras vozes. É assim que a gente tem que fazer para ouvir o Senhor. E esse povo se denuncia nessa fala. E aí Jesus responde: em verdade lhe digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Jesus mais uma vez estava tentando trazer eles para o entendimento correto. Aquilo que aconteceu, não se engane, não veio de Moisés. Através de Moisés, mas veio de Deus. Deus trazia o pão para os seus antepassados. Deus. Quando a coisa vem de Deus, quando algo vem do céu, é extraordinário. E ninguém pode desfazer. O que mais nós precisamos desejar é obter as coisas não pela nossa própria capacidade, mas vinda do céu. Quando Deus decide tirar algo, aquilo vai ser eterno. Não corra atrás da comida que estraga, mas das coisas que são eternas. Quando Deus abre uma porta para você que vem do céu, você prospera, você faz diferença.
aquilo não vai fazer mal. Quantas vezes, quantas pessoas eu vejo que receberam algo e só porque está dando certo na vida acha que é de Deus, que é um grande erro que a gente comete. Não é que tudo que dá certo é de Deus e tudo que dá errado é do diabo. Não é assim que funcionam as coisas. E eu vejo muita gente que às vezes prospera, mas não veio do céu, e aquilo se torna maldição para a vida da pessoa. Se torna maldição. Ela acha que está bem na fita. Não corra atrás de coisas que se estragam, mas aquelas que são eternas. E aí Jesus no versículo 33 ele fala, porque o pão de Deus é o que desce do céu. E o que acontece quando o pão que desce do céu? Ele dá vida ao mundo. Olha que poderoso. O pão que desce do céu, ele dá vida. Aonde tem morte, a vida entra. Aquele relacionamento difícil entre casais, quando o alimento, o pão do céu vem, ele traz vida, ele transforma. Só esse pão pode transformar. O pão que vem do céu. Não adianta, não tem outra forma. Não adianta você pagar o melhor coach para te dar excelentes conselhos. Tudo isso são ferramentas que nos auxiliam, ok. É saudável a gente ter um terapeuta. O pastor está precisando de um, que não é fácil. Mas são ferramentas. Não uma ferramenta humana com aquilo que vem do céu. Aquilo que vem do céu é eterno e ele traz vida que um terapeuta não vai fazer. Não estou desprezando, ele é bom. São ferramentas que nos auxiliam. Mas a gente não pode substituir o alimento que vem do céu. E no versículo 34, eles começam a entender isso, e talvez vocês estão começando a entender a palavra, e aí o povo fala assim, se é assim, então dê-nos esse pão, ou seja, eu quero esse pão. Aonde está esse pão? Eu quero isso que pode transformar minha vida, eu quero isso para trazer vida em áreas da minha vida que está com morte. Eu quero. Aonde está esse pão? E aí Jesus conclui dizendo assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O pão que veio do céu para trazer vida ao mundo. Essas pessoas que vão batizar hoje, elas entenderam isso. E elas comeram desse pão que é Jesus. Elas entenderam que Deus trouxe o maná para a terra, o pão da vida. Porque somente dessa maneira poderemos ter vida. Caso contrário, nós estamos na morte, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra coisa. Não tem. Não tem. Jesus é o pão da vida. Essas pessoas entenderam que Jesus veio para dar vida. Ele precisou morrer numa cruz para dar vida para eles. Para dar vida para mim, que um dia aceitei o sacrifício de Jesus naquela cruz. E hoje eles estão cumprindo uma ordem, uma instrução que Jesus deu. Ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos cumprir agora essa ordenança que Jesus nos deu. Eu vou chamar por ordem de decisão, né? E o primeiro nesse processo, nesse tempo aí, que tomou a decisão ao lado de Jesus foi o Rafael. Rafael, você está sendo o primeiro. O primeiro. Rafael foi o primeiro. Amado Rafael. Amado Rafael. E ele só está porque o Marquinhos teve um encargo no coração de convidar ele. E foi muito impressionante. Você vê o que é um encargo no coração, como Deus usa, nos usa, e é uma bênção Deus poder nos usar. Nós estávamos num retiro da família, num sítio, e o Marquinhos estava lá, se divertindo, recebendo de Deus, e ele, de lá, ele ligou para o Rafael, porque ele já tinha convidado o Rafael algumas vezes para vir para a igreja, e o Rafael sempre dando nó, perdido. E não era o Marquinhos, ele estava dando perdido para Deus. Ele estava resistindo àquilo que Deus estava chamando. E o Marquinhos lá, ele ligou para o Rafael, ele falou: Rafael, vai domingo na igreja? E o Rafael falou: Marquinhos, eu vou. E ele veio. O dia que ele veio, ele aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eu quero, Rafael, te perguntar: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele morreu na cruz pelos seus pecados para te dar a vida eterna? Sim. Então, com base no seu testemunho, vou colocar a mão aqui, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Larissa foi a segunda. A Larissa é a esposa do Rafael. E ela veio nesse culto. Ela começou... Pode entrar. Ela começou a ser tocada por Deus. Ela foi tocada por Deus. E depois de algum tempo, algumas semanas, ela própria tomou a sua decisão. Ela entendeu. Ela não resistiu ao amor de Deus pela vida dela. A dona Adriana deve estar muito feliz hoje. Um beijo, dona Adriana. Nós amamos a senhora é uma mulher de Deus. Aqui é a resposta da sua oração. A dona Adriana é a mãe da Larissa. Mãe da Larissa. Deus ouve a oração das mães. Não pare de orar. Não pare de orar. E hoje ela está aqui para cumprir e obedecer as instruções de Jesus.
Larissa, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele morreu naquela cruz pelos seus pecados? Com base no seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agora chamar Tamara. Ela que, quando tomou essa decisão, ela radicalizou. Ela falou, não, agora que eu estou em Jesus, eu tenho que acertar minha vida. Não dá. E é assim. Não dá pra gente aceitar a Jesus e não viver a nova vida. Deus, Ele nos salva para viver uma nova vida. Ele nos dá uma nova chance para a gente fazer tudo de forma diferente. Não importa o que aconteceu na sua vida até hoje. Não importa o que a Tamara fez até o dia que ela encontrou Jesus. E Jesus pegou os pecados dela naquela cruz e falou, você não deve mais nada para Satanás e para ninguém. Eu paguei esse preço por você e agora eu vou te dar uma nova vida. É uma nova vida. E assim tem sido. E ela tem corrigido a vida dela, dia após dia. Tanto é que ela não conhecia Jesus e ela vivia com o Eduardo. Ela estava casada com o Eduardo sem estar casada, estavam vivendo juntos. Já tem 2 lindas filhas. Mas ela falou, quero acertar minha vida. E ela fez de tudo, correu atrás. E nós casamos ontem eles, porque ela quer se batizar o mais possível correta que ela pode. Então hoje, esse é um final de semana especial para ela, porque ontem ela realizou um sonho. Deus fez isso por ela. Deus foi tão bom com ela, porque ia ser uma cerimônia íntima. E Deus tocou o coração do Eduardo. Cadê o Edu? Deus tocou o coração do Eduardo, e o Eduardo falou, não, vamos fazer para a igreja toda. E foi aquela festa ontem, né? Um casamento lindo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Tamara, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele morreu naquela cruz por causa dos seus pecados? Sim. Você crê que todos aqueles pecados que você cometeu está sobre Ele naquela cruz? Sim. Você o recebe como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitor, aqui. Vem cá, Vitor. O
o Vitor aconteceu algo também extraordinário, né, da parte de Deus. O Vitor, ele chegou aqui aos Estados Unidos faz pouco tempo, menos de 2 meses, acho, 4 meses. 4 meses ele está aqui. E aconteceu algo extraordinário. Nossa, já passou 4 meses. Perto de algo extraordinário que eu vou falar. Quando Deus quer fazer algo, por isso que eu falo, quando vem dos céus, é extraordinário. Ele veio para trabalhar na casa de uma família querida. Eles estão aqui para testemunhar esse momento. Só que ele já veio de uma maneira extraordinária, que não dá tempo de eu contar aqui o testemunho dele. Mas Deus conduziu todas as coisas para ele estar aqui. Só que eu conheci o pastor dessa família um mês antes, na semana que ele chegou. Ele já tinha 1 mês aqui nos Estados Unidos com a família. Passou 1 mês, eu conheci o pastor dessa família. E assim, eu fui para conhecer, porque eu falei, né, sempre é bom a gente fazer conexões e conhecer. Eu conheci o pastor da família deles, de uma igreja americana aqui próximo. E daqui a pouco eu recebo uma mensagem, na mesma semana que eu conheci o pastor, e ele me mandou uma mensagem falando sobre o Vitor. A família estava lá na igreja dele, e o Vitor, ele viu que o Vitor falava português, e ele falou: opa, eu conheço um pastor de uma igreja brasileira, procura ele, você é bem-vindo aqui, mas se for melhor para você servir ao Senhor na sua língua, procura ele. E aí o Vitor me procurou, e a gente pôde conversar, eu pude explicar todo o plano de salvação para ele. E no final ele tomou a decisão ao lado do Senhor, como seu Senhor e Salvador. E aqui ele está para testemunhar isso. Vê como Deus faz as coisas para alcançar alguém. Vitor, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Que ele morreu naquela cruz pelos seus pecados? Sim. Você o aceita como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua vez. O Léo, 2 semanas atrás, foi 2? Me ajuda aqui que o tempo está passando. Deixa eu ver. Foi domingo passado? Pode ir. Domingo retrasado. O batismo já estava todo organizado e aqui no culto, algumas semanas atrás, ele entendeu a palavra e ele tomou essa decisão. O Léo, ele está aqui na igreja já há um bom tempo, desde pequenininho, né? E o Léo, ele tem aprendido sobre o Senhor. Quer que eu seguro aqui, Léo? Eu seguro. Pode chorar. Ela chora porque ela tem visto o que Deus tem feito na vida das crianças. Tem sido extraordinário. Seus filhos, eles não vão para aquela salinha para desenhar ou brincar simplesmente. Eles vão para ouvir a palavra de Deus. E a prova está aqui. A semente foi entrando no coração do Léo.
E o Léo estava aqui no culto. O Léo já saiu da salinha ali. Ele passou pela salinha e agora ele está participando já do culto. Ele já está entendendo. E nos primeiros momentos dele no culto com os adultos, ele entendeu a palavra e aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não posso esquecer esse momento, porque no momento eu tinha esquecido dele. Porque ele levantou a mão, nem vi que ele levantou a mão. Porque ele levantou meia mão. Eu falei, quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você. E o Léo levantou meia mão. E eu não vi. Aí a mãe falou, o Léo quer aceitar. E aí eu falei, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E ele sim. E depois eu tive uma conversa maravilhosa com ele. E ele está aqui, certo da certeza de seguir os caminhos de Jesus. Léo, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Sim. Então, com base no seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci Tem um coração extraordinário em Deus. Como é bom, né, a gente amar o Senhor de todo o coração. Deus, ele chegou para Davi e falou, você é um homem segundo o coração de Deus. Deseje isso para a sua vida. E a última pessoa que nós vamos batizar, se o Léo chegou na última hora, ela então, ela falou, não fecha a porta, não fecha a porta, eu estou entrando, não fecha. Maria Antônia, vem cá. Você viu que eu falei que ia segurar o Léo 8 minutos? Eu não segurei. Quando eu mergulhei, o batismo, a Melissa está aí? Cadê a Melissa? A Melissa, olha o tamanho da Melissa. Melissa, vem aqui na frente para todo mundo te ver. Olha o tamanho da Melissa. Melissa, pode sentar, por favor, muito obrigado. Sabe o que a Melissa falou para a mãe dela essa semana? Eu quero me batizar. Depois da Maria. Depois da Maria estava fechando a porta. Eu já tinha fechado a porta. Ela bateu e falou, quero me batizar. E aí a mãe, a Fran, falou para ela, mas filha, você é muito pequenininha ainda. Porque a gente espera a criança ter uma certa maturidade, porque a pessoa tem que tomar essa decisão. Por isso que a gente não batiza um recém-nascido, porque o recém-nascido não sabe o que está fazendo. Os pais estão fazendo pelo filho. Não vale. Não vale. O Juninho e a Suzy não puderam tomar essa decisão pelo Léo. O Léo precisou tomar por si só essa decisão. Por isso a gente espera a criança ter consciência, como a Maria. Mas só que a Melissa, eu quase batizei. Porque a resposta dela para a mãe, quando a mãe falou, mas filha, você é muito nova, porque você sabe o que é o batismo? Ela falou, sei.
é que quando a gente cai na água, a gente morre para a nossa vida antiga, e quando a gente levanta, a gente ressuscita com Cristo para uma nova vida. A Melissa, que está lá na salinha, não deixe de investir nos seus filhos. A gente decidiu esperar um pouquinho ela. Mas quase eu estou agora pegando ela e trazendo para cá. Quer se batizar, Melissa? Vamos esperar crescer, né? Um pouquinho. O que você quer? O que ela falou? Não entendi. O que ela falou, Rebeca? O que ela falou, Rebeca? Eu vou no próximo. Uma criança já está sabendo fazer uma decisão. Amém. Glória a Deus. E a Maria fez a decisão no finalzinho. E eu vou falar uma coisa, vou testemunhar sobre a Maria. A pessoa mais crente dessa igreja está aqui. É a mais crente. Sabe por quê? Porque quando dessa idade nós já sofremos ataques do inimigo, nós já temos dificuldades espirituais. E sabe o que ela faz quando ela passa por essas dificuldades, que ela sofre com ela mesma, com as próprias características dela, humana? Ela vai para Cristo, ela ora, ela fala: Deus, me ajuda a não sentir isso que eu estou sentindo. Uma juvenil. Olha o que Deus do alto está fazendo, não é da terra o que tem acontecido na vida da igreja. E por isso ela está aqui. E você vê que ela é tão crente que ela falou assim: eu quero me batizar, mas eu não quero que as pessoas pensam que eu estou me batizando porque o Léo está se batizando. Se tiver alguma coisa que eu não posso contar, você fala assim: não, essa não posso contar. Então você vê a motivação do coração dela. Ela quer fazer certo. E ela está aqui não por influência de ninguém, não porque todo mundo está se batizando, não porque os pais falaram para ela se batizar. Ela está aqui porque ela decidiu por ela mesma e entendeu e sabe que quer se batizar, porque ela já aceitou a Jesus muito mais tempo. Lá com as crianças, ela aceitou a Jesus. E nessa oportunidade, ela quis se batizar. Quer que eu fale mais alguma coisa, Maria? Os olhinhos dela já estão em lágrimas. Glória a Deus pela sua vida, viu, Maria? Grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Já está fazendo. Então, coloca a mãozinha aqui. Quer tampar o nariz? Só você vai tampar o nariz. Quantos minutos você quer ficar debaixo d'água? Rapidinho, né? É rápido. Glória a Deus pela sua vida. Então, antes de você colocar, não trouxe o prendedor? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados? Sim. Você aceita e o recebe como seu Senhor e Salvador? Sim. Então, com base no seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Se assenta um pouquinho, a gente já está encerrando. Eu peço um pouquinho de paciência para as crianças. E só para a gente finalizar aqui, eu queria chamar aqui na frente, então, Marquinhos, fica aqui, por favor. Valéria, vem aqui, por favor.
do lado do Marquinhos. Quero chamar a Gisele. Quero chamar a Fran, a Suzy e a Thaís. E quero chamar, I wanna ask you if you please could come here. You can come as a family and just you, please. Thank you so much. You can spread a little bit. You can come. Vocês podem. Então aqui estão. Por que eu chamei essas pessoas aqui? Por que eu pedi para que essas pessoas viessem aqui? Porque para essas pessoas que se batizaram hoje chegar até aqui, elas precisaram de uma ponte. Elas precisaram de um canal. Para elas chegarem aqui, eu queria que vocês três ficassem juntas, por favor. Elas precisaram de uma ponte. Sabe, as pessoas podem se chegar a Jesus sozinhas, mas a gente precisa se disponibilizar muitas vezes. Porque se a gente fala que a gente é o corpo de Cristo, nós somos os pés, nós somos as mãos, nós somos a boca muitas vezes, não é? E essas pessoas, elas foram isso na vida dessas outras pessoas que entregaram a vida delas a Jesus. Então a gente tem aqui o Marquinhos, que eu vou entregar algo para cada um e vocês vão vir aqui quando eu chamar o nome de vocês para receber, que foi bênção de Deus. O Marquinhos é um evangelista. O Marquinhos, quando chegou, a gente pensava, o que será que o Marquinhos não quer pregar, não quer dar estudo? Rapaz, esse homem aqui ama com uma força de buscar, de levar, de trazer, de não desistir. Esses são os capinhos, não é? A Valéria está aqui representando anos de oração. Sabe, eu quero falar uma coisa para você, mãe. Eu sou mãe e o Senhor me escolheu para ser pastora junto com o meu marido. A minha filha não está na igreja. E eu ensinei crianças a vida inteira. Eu sou pastora de crianças. A vida inteira eu ensinei. Sabe, eu sei o quanto dói. Eu sei quanto custa uma lágrima de uma mãe. Eu sei quanto custa um joelho. Porque não tem um dia na minha vida que eu não oro pela minha filha. Eu não tenho vergonha de falar que ela não está. Mas eu não morro sem ver ela. Amém. Rende ao Senhor. Eu tenho tão grande essa fé no meu coração. E aqui está representando uma mãe, que nem eu, que ora todo dia. E estava lá no Brasil, orando. Então, você está aqui por você, que foi um pouco mãe na vida dela, mas pela tua mãe também. Amém. E aqui está essa mulher, que eu quero falar uma coisa de você. Gente, eu e a Gisele, a gente tem uma história assim, que a gente nunca foi muito próxima, sabe? A gente se conheceu há muitos e muitos anos atrás. E aí, muita coisa aconteceu, a gente nunca mais, quase que se viu um pouquinho. E o Senhor nos reencontrou. O Senhor fez isso. A gente ainda não entende porquê, não sabe o que vai acontecer, né, Gisele? Mas a gente só está falando para Jesus, faz a tua vontade. Mas quero falar uma coisa para vocês. Um dia Deus me deu uma visão da Gisele. Eu não sou muito dessas, de ter visão da profecia, essas coisas, não é muito da minha característica. Mas o Senhor me deu uma visão da Gisele. Não tem uma vez que a Gisele entra no prédio dessa igreja que ela não está trazendo um feixe. Sabe, uma rede de gente. A Gisele está sempre chegando aqui com alguém. Sempre chega o estudo de mulher, tem umas lacunas aqui, chega a Gisele carregando uma rede. Cheia de peixe. Aí ela solta aqui. E um dos peixes que ela pescou foi a Tamar. Então essa mulher aqui, ela tem um coração para vidas, para ver as pessoas restauradas, que é incrível. Por isso que ela está aqui hoje, viu, Tamar? Porque ela foi o canal de Deus na tua vida. And this is
is a special family. Essa é uma família especial também, que tem assim, acolhido o Vitor. Praise him, yes. E, meu English tá better than yours. E, então, assim, de certa forma, vocês foram um canal de Deus para que ele estivesse aqui hoje. E por último, e não menos importante, essas aqui são as pérolas de Deus. Não vai chorar, hein? Essas são as pérolas que Deus nos deu. Eu quero falar uma coisa para você. Criança não dá igual. Não dá. Eu duvido que você segue alguma pastora no Instagram ou alguma influenciadora que é pastor de criança. Ninguém segue, ninguém dá ibope. Criança não dá ibope. Influencer dá, né? Aquela que fala, aquela que articula. Mas quem cuida de criança tá no bastidor, tá trocando fralda, tá ouvindo grito, tá ali sofrendo. E eu sei o que é que eu faço isso desde os meus 18 anos. Não vou falar quantos anos eu tenho. 43, que eu não tenho vergonha, acabei de falar que é orgulho. Então vamos lá. Então, criança dá trabalho. Eu que trabalho com criança, conheço uma frase bem famosa que fala: criança não dá trabalho, dá fruto. Criança dá fruto, mas dá trabalho. E olha, essas três aqui, elas não medem um esforço. Então, mãe, quando você está aqui sentada escutando a palavra, tem aqui, esse triozinho aqui que a gente estava lá agora. Eu fico que nem uma barata tonta, né, Larissa? Cadê meu crachá? Eu fico que nem uma barata tonta, arrumando aqui com a música que vai fazer. Aí elas já vêm e falam: pode deixar, mãe. A gente não fica no culto. A gente vai para lá. Então, sempre dispostas, com o coração. E não é um coração para chegar lá e pôr teu filho para pintar. É um coração para discipular. É um coração para levar para Jesus. Então, quem vai entregar a Bíblia para o Léo e para a Maria Antônia é vocês. É vocês. Criança pode não dar ibope, mas criança, quando uma criança se batiza, quando uma criança recebe a Jesus, um curso de uma vida mudada. Amém? Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Amém? Então pode vir aqui, vamos começar. O pastor e os presentes. Então eu vou chamando um por um. Você vem, recebe da pessoa que foi canal de Deus para você ter essa experiência. E depois, quando terminar o culto, a gente gostaria, né, e a gente tirar uma foto com cada um dos batizandos e depois todos juntos, tá? Segurando o certificado que vocês vão receber. Então, pela mesma ordem, Rafael, novo homem de Deus. Cadê a foto? Alguém está tirando foto? Fernanda, você é boa de foto. Tira as fotos. Deixa eu arrumar o cabelo. Larissa, pode vir. Tamara, pode vir.
Vitor, sua vez. Aparece na foto. Mais um. Léo. E Maria Antônia, muito bom. Eu quero orar nesse. Peraí que a Fran quer falar. Gente, não está no programa, não vamos estender, mas eu queria dar honra também a quem merece honra, né? A igreja não estaria aqui se não fosse pelo Alexandre e pela Rita, né? Que desde que chegaram nesse país vem lutando e vem persistindo e vem perseverando para que a gente esteja aqui hoje e vidas estão sendo salvas. Amém. Então eles estão sendo usados desde que saíram do Brasil. Deus já sabia, porque Deus ele é um Deus que conhece. Ele já sabia desse momento. E a gente louva a Deus porque vocês não desistiram. E eu creio que vocês estão sendo revestidos pelo poder do Senhor Jesus para essa obra continuar. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero dar uma oportunidade para você. Feche os seus olhos. A mesma oportunidade que eu dei para essas pessoas que se tomaram essa decisão do batismo, eu quero dar para você hoje. Talvez você nunca tomou essa decisão, mas hoje você quer entregar sua vida a Jesus. E se você nessa manhã quer tomar essa decisão, levanta uma de suas mãos que eu quero orar por você. Você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante uma de suas mãos que eu quero orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto, por essa manhã, pelo que o Senhor fez na vida de cada um aqui que tomou essa decisão ao seu lado. Entendeu o sacrifício de Jesus na cruz e correu e se entregou aos braços de Jesus. Obrigado pelo que o Senhor vem construindo em nossas vidas. Que o Senhor continue a fazer, a salvar pessoas, a libertar pessoas, a transformar pessoas, a trazer vida no lugar de morte. No nome poderoso de Jesus. Abençoe o restante desse dia. Abençoe essa semana que se inicia, Pai. Semana de Thanksgiving, onde nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe essa semana. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Traga a sua paz, que excede todo entendimento. E que as bênçãos do Senhor corram atrás de nós, como diz a sua palavra. E tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Senhor. É no nome poderoso de Jesus que eu oro. Amém.